Você já sentiu aquela certeza inexplicável no coração, como se alguém estivesse sussurrando um direcionamento para a sua vida? Neste exato momento, o Espírito Santo pode estar tentando comunicar algo vital para a sua jornada de fé. Muitos crentes passam a vida inteira sem reconhecer os sinais claros de que Deus está falando diretamente ao seu espírito. Hoje, vamos desvendar juntos esses sinais transformadores que revelam quando o Espírito Santo está tentando alcançar seu coração. Prepare-se para uma jornada de descoberta que mudará para sempre sua percepção da terceira pessoa da Trindade. Quantas vezes você pediu um sinal a Deus e depois questionou se realmente recebeu uma resposta? O mundo moderno nos bombardeia com tanto ruído que frequentemente perdemos a capacidade de discernir a voz do Espírito Santo. Acostumamo-nos a buscar manifestações grandiosas e espetaculares, ignorando os sinais sutis do dia a dia. Assim como Elias descobriu em 1 Reis 19, 11, 12, Deus raramente fala no vento forte, no terremoto ou no fogo. Ele se manifesta através de uma voz mansa e delicada. Precisamos desaprender o hábito de esperar sinais extraordinários e começar a cultivar um coração sensível às suaves impressões do Espírito Santo. O maior obstáculo para reconhecer quando Deus está falando não é a falta de comunicação divina, mas nossa incapacidade de silenciar o coração para verdadeiramente ouvir. O Espírito Santo opera em nossas vidas de maneiras específicas e reconhecíveis. E entender estas funções é essencial para identificar quando Ele está falando conosco. Primeiramente, o Espírito Santo atua como nosso professor, conforme Jesus prometeu em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando você recebe um entendimento repentino sobre uma passagem bíblica ou uma situação da vida, este pode ser um sinal claro de que o Espírito Santo está comunicando sabedoria divina. A segunda função vital do Espírito Santo é como convictor do pecado. Em João 16, 8, Jesus explicou: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." Aquele incômodo persistente que você sente ao considerar uma escolha errada não é mera consciência psicológica. É o Espírito Santo agindo para proteger você de caminhos destrutivos. Este desconforto interior é um dos sinais mais poderosos de que Deus está falando, alertando-o sobre direções que contradizem sua vontade perfeita. Em terceiro lugar, o Espírito Santo serve como nosso guia para a verdade. Jesus afirmou em João 16, 13, "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Quando você experimenta uma clareza súbita sobre uma situação confusa ou recebe discernimento sobre eventos futuros, reconheça este como um sinal de que o Espírito Santo está iluminando seu caminho com verdade divina. A quarta função essencial do Espírito Santo é ser nossa fonte de poder. Antes de ascender aos céus, Jesus prometeu em Atos 1:8, "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Quando você sente uma coragem inexplicável para enfrentar desafios, compartilhar sua fé ou permanecer firme em circunstâncias adversas, este é um sinal inconfundível da presença ativa do Espírito Santo em sua vida. Por fim, o Espírito Santo funciona como o selo da nossa salvação. Paulo escreveu em Efésios 1, 13 e 14, "Em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória."
Aquela paz interior que transcende o entendimento e a certeza profunda de pertencimento à família de Deus são sinais preciosos do trabalho confirmador do Espírito Santo em sua vida. O primeiro e principal método pelo qual o Espírito Santo nos fala é através das Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro histórico ou um manual de regras. É a palavra viva de Deus, ativada pelo Espírito Santo para comunicar a vontade de Deus especificamente para você. Quando uma passagem bíblica súbita e repetidamente vem à sua mente, ou quando um versículo familiar ganha um novo e profundo significado para a sua situação atual, este é um dos sinais mais confiáveis de que Deus está falando. O Espírito Santo frequentemente ilumina a palavra escrita para torná-la uma mensagem personalizada para nós. As impressões interiores constituem outro canal importante de comunicação do Espírito Santo. Muitas vezes se manifestam como pensamentos que parecem não se originar de você, ideias súbitas, direcionamentos inesperados ou convicções profundas que surgem aparentemente do nada. É aquele sentimento inegável de que você deve ligar para alguém específico, ou a convicção persistente de que deve mudar uma situação em sua vida. Estas impressões normalmente se distinguem dos pensamentos comuns por sua persistência, clareza e harmonia com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. O Espírito Santo também fala através das circunstâncias da vida, orquestrando eventos e encontros que parecem coincidências, mas são, na verdade, Deus-incidências. Portas que se abrem ou fecham inesperadamente, encontros aparentemente casuais que resultam em oportunidades significativas ou obstáculos recorrentes em caminhos que você insiste em seguir, todos podem ser sinais do Espírito Santo guiando suas decisões. Observe padrões repetitivos nas circunstâncias, pois frequentemente revelam a direção que o Espírito Santo está indicando. A comunidade de fé representa outro canal vital de comunicação do Espírito Santo. Quando conselhos consistentes vêm de crentes maduros, ou quando a mesma mensagem chega através de diferentes pessoas que desconhecem sua situação, reconheça isto como um possível sinal do Espírito Santo confirmando uma direção. Em Provérbios 11:14, lemos que, na multidão de conselheiros, há segurança. O Espírito Santo frequentemente usa a sabedoria coletiva do corpo de Cristo para comunicar verdades importantes. Não devemos ignorar também os sonhos e visões como meios pelos quais o Espírito Santo pode comunicar verdades. Joel 2:28 profetizou: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões." Quando sonhos trazem direção clara, advertência específica ou encorajamento significativo alinhados com a Escritura, podem ser sinais genuínos da comunicação do Espírito Santo. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está falando é a consistência com as Escrituras. O Espírito Santo nunca contradirá a palavra de Deus, pois ele é o autor original das Escrituras. Quando você recebe uma impressão, direcionamento ou mesmo um sonho que se alinha perfeitamente com os princípios bíblicos, isto é um forte indicador de comunicação divina. Qualquer impressão que contradiga diretamente os ensinamentos claros da Bíblia deve ser rejeitada, independentemente de quão forte seja a sensação emocional que a acompanha. Um segundo sinal é a paz interior que permanece mesmo quando o caminho é desafiador. Filipenses 4:7 fala de a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quando o Espírito Santo está comunicando uma direção, frequentemente acompanha a mensagem com uma paz sobrenatural que transcende as circunstâncias. Mesmo que a direção envolva sacrifício ou dificuldade, a comunicação genuína do Espírito Santo trará uma certeza e tranquilidade profundas que permanecem mesmo face à oposição. A confirmação por múltiplos canais representa o terceiro sinal importante.
Quando o Espírito Santo está realmente comunicando algo significativo, ele frequentemente confirma a mensagem através de diferentes meios. Talvez uma passagem bíblica, seguida por um conselho de um irmão na fé, reforçada por circunstâncias providenciais. Esta convergência de confirmações é um poderoso indicador de que Deus está falando. Deus estabeleceu o princípio de confirmação por 2 ou 3 testemunhas em sua palavra, e o aplica também em sua comunicação conosco. O quarto sinal é o alinhamento com o caráter e natureza de Deus. O Espírito Santo sempre comunica mensagens que refletem o amor, santidade, misericórdia e justiça de Deus. Se uma impressão promove orgulho, egoísmo, vingança ou qualquer atitude contrária ao fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, pode-se seguramente concluir que não vem do Espírito Santo. A comunicação autêntica do Espírito sempre nos aproxima mais do caráter de Cristo. Por fim, a persistência constitui um sinal vital. As comunicações genuínas do Espírito Santo tendem a persistir e até intensificar-se com o tempo, em vez de desaparecer como impulsos momentâneos. Aquela ideia ou convicção que não vai embora, que retorna à sua mente repetidamente, mesmo quando você tenta ignorá-la, frequentemente sinaliza a voz do Espírito Santo. Diferente dos sentimentos passageiros ou das emoções voláteis, a comunicação do Espírito Santo caracteriza-se pela constância e crescente clareza com o passar do tempo. O ruído constante da vida moderna representa uma das maiores barreiras à nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo. Entre notificações incessantes de celular, mídia social, televisão e o ritmo frenético do cotidiano, criamos um ambiente onde a voz mansa e delicada do Espírito é facilmente abafada. Jesus frequentemente se retirava para lugares isolados para orar, exemplificando a necessidade de silêncio para comunhão espiritual profunda. Criar espaços regulares de quietude e contemplação é essencial para quem deseja reconhecer os sinais da comunicação divina. O pecado não confessado funciona como um bloqueio espiritual que distorce nossa capacidade de discernir a voz do Espírito Santo. Isaías 59:2 adverte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando permitimos que o pecado permaneça em nossas vidas, é como tentar ouvir através de interferência estática. O arrependimento sincero restaura nossa sensibilidade espiritual e remove esta barreira à comunicação divina. O medo do que Deus possa dizer constitui outra barreira significativa. Muitos crentes temem ouvir o Espírito Santo por receio de que ele peça algo difícil ou desconfortável. Este temor nos leva a uma resistência subconsciente à sua voz. Lembrar que Deus é um Pai amoroso, que deseja nosso bem supremo, pode ajudar a superar este obstáculo. Como Jesus ensinou em Mateus 7:11, Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. A pressa e impaciência impedem muitos de reconhecer os sinais da comunicação divina. O Espírito Santo frequentemente fala no tempo de Deus, não no nosso. Quando exigimos respostas imediatas ou forçamos decisões antes do tempo, podemos perder a orientação que viria através de um processo de espera paciente. Salmo 46:10 nos lembra: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aprender a esperar com expectativa, sem ansiedade, é crucial para discernir os sinais da comunicação do Espírito Santo. Por fim, o orgulho e autossuficiência representam barreiras formidáveis à nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo. Quando acreditamos que podemos navegar pela vida contando apenas com nossa própria sabedoria e força, diminuímos nossa dependência da orientação divina. O Espírito Santo frequentemente espera ser convidado para aconselhar. Ele não força sua direção sobre corações relutantes.
Tiago 4:6 nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade de reconhecer nossa necessidade da sabedoria divina abre os canais para recebermos os sinais da comunicação do Espírito Santo. O Espírito Santo não comunica apenas para informar, mas para transformar. Cada sinal, cada sussurro divino, cada direcionamento tem um propósito maior que mero conhecimento. Visa moldar seu caráter à imagem de Cristo e guiá-lo ao cumprimento do seu propósito divino. Ao aprender a reconhecer e responder aos sinais da comunicação do Espírito Santo, você descobrirá uma jornada de fé mais profunda e significativa, onde decisões são tomadas com sabedoria divina e onde seus passos são ordenados pelo Senhor. Ouvir o Espírito Santo não é privilégio de alguns super espirituais, é o direito de nascimento de todo filho de Deus. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria dado a todos que pedem. Lucas 11:13. Você não precisa de algum dom especial para reconhecer os sinais da comunicação divina. Precisa apenas de um coração disposto e atento. Comece hoje mesmo a praticar o discernimento espiritual, observando com atenção os sinais mencionados e removendo as barreiras que dificultam sua percepção. Os sinais da comunicação do Espírito Santo não são apenas para momentos de grandes decisões, mas para o caminhar diário com Deus. Em cada escolha, em cada relacionamento, em cada desafio, o Espírito Santo deseja guiá-lo e capacitá-lo. Ao desenvolver o hábito de reconhecer sua voz, você experimentará a promessa de Isaías 30:21. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Não se desanime se o processo de aprender a discernir os sinais do Espírito Santo parecer difícil no início. Como qualquer relacionamento, a comunicação com o Espírito Santo aprofunda-se com o tempo e a prática. Cada vez que você responde corretamente a um sinal divino, sua sensibilidade espiritual aumenta. O importante não é a perfeição no discernimento, mas o coração sincero que deseja obedecer quando reconhece a voz de Deus. Chegamos ao final de nossa jornada de descoberta sobre os sinais de que Deus está falando com você através do Espírito Santo. Espero que este tempo tenha transformado sua percepção sobre como reconhecer a comunicação divina em sua vida. Agora, gostaria de saber: qual desses sinais você já experimentou? Ou qual barreira você percebe que tem dificultado sua capacidade de ouvir o Espírito Santo? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Se este conteúdo tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa desta mensagem e se inscrever no canal para mais reflexões que edificam sua fé. Na tela final, você encontrará recomendações de outros vídeos que complementam este tema e podem ajudar ainda mais em sua jornada espiritual. Lembre-se, o Espírito Santo está falando. Nossa responsabilidade é aprender a reconhecer os sinais e responder com obediência. Que o Espírito Santo aguce seu discernimento espiritual, sensibilize seus ouvidos para sua voz mansa e delicada e guie cada passo de sua jornada. Até nosso próximo encontro.